Vamos lá, dá um oi pra câmera. Dá um oi pra câmera. Nós comunistas somos utópicos. Acreditamos numa revolução que é impossível de acontecer, especialmente no Brasil, um país conservador, dominado por um congresso por políticos conservadores, dominado pelas igrejas neopentecostais, anticomunismo, o trabalhador não quer saber de comunismo, não quer saber de revolução. Então nós comunistas somos utópicos, acreditamos numa coisa impossível de acontecer aqui no Brasil. Se você é comunista, você certamente já ouviu isso, ou se você não é comunista vendo esse vídeo, você talvez ache isso de nós comunistas. Nesse vídeo eu quero falar sobre isso. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, YouTube. Hoje, então, quero falar aqui sobre a utopia. É algo que nós, eu acho, comunistas, ouvimos bastante de pessoas, especialmente, acho, de pessoas de esquerda, né? Aquelas pessoas que são de esquerda, mas não se identificam como comunistas ou, né, não reivindicam o marxismo e votam geralmente no PT, né, ou no PSOL, ou até às vezes podem votar, né, em partidos mais radicais, mas não acreditam que a revolução é possível, não acreditam que a gente lutar pela Revolução Brasileira, a gente está lutando por algo factível, que é possível de acontecer. Inclusive a minha motivação para fazer esse vídeo foi recentemente ouvir de pessoas próximas a mim essa crítica, vamos dizer assim, né? Me chamar de utópico, acho, de me dizer que se eu acreditar numa Revolução Brasileira, não sei do que eu tô falando. Inclusive essa crítica, geralmente quando vem, ela vem de uma posição pretensamente superior, né? Onde, sei lá, alguém está me ensinando a viver, porque eu estou sendo ingênuo. Eu sinto muito quando essa crítica é direcionada aos comunistas vem desse lugar de considerar nós ingênuos e que a gente vive no mundo da lua e não sabe interpretar a realidade, por isso mesmo a gente acredita em revolução. Bom, a utopia, ela foi já, né, desde muito tempo, vamos dizer assim, colocada esse rótulo de utópico nos socialistas, tanto é que quando Marx surge, né, quando Marx e o Engels escrevem, eles estão justamente respondendo esses socialistas que hoje a gente chama de socialistas utópicos. Um livro do Engels, né, muito famoso, que é do socialismo utópico ao socialismo científico. Logo ali ele elabora, né, pela primeira vez, se não me engano, até o método materialista histórico-dialético, de forma muito clara e explicando por que então nós, marxistas, somos diferentes dos socialistas utópicos, né? Os socialistas utópicos, principalmente os franceses, né, o Proudhon e o... Esqueci o nome daquele outro que o Marx fala sobre na miséria da filosofia. Enfim, os socialistas utópicos, eles então tinham esse sentimento de justiça social, né? Tinham esse sentimento ali de querer que o mundo fosse melhor, mas eles não baseavam isso numa análise concreta da realidade. Era simplesmente uma moralidade que eles projetavam ali no mundo, e por isso mesmo que era justo o rótulo de utópicos para eles, né? Fizeram vários experimentos aí, né, mentais, de como é que seria uma sociedade sem dinheiro, onde a gente poderia todo mundo trabalhar e não ganhar salário por isso, todo mundo trocaria só trabalho por trabalho. Enfim, tiveram vários casos desses, né, desses experimentos mentais, onde, enfim, se hipotetizava essa sociedade destituída dessas estruturas fundamentais do capitalismo, que é o dinheiro, que é o valor de troca, né, que é o trabalho assalariado. Então, os socialistas utópicos achavam que, tirando isso, estava resolvido, né? E o que o Marx fez, né, o Marx e o Engels depois também, né, fizeram, foi analisar a sociedade capitalista de forma científica, né, inaugurando um método de análise histórica e social e econômica, né, e política também, claro, que é o materialismo histórico dialético, para conseguir fazer isso de forma científica. E então eles perceberam que ali não bastava só abolir, por exemplo, o dinheiro, né? Porque o dinheiro não é essa coisa que existe de forma independente. Ele é produto de certas relações sociais e de certas relações de produção. E se a gente não for na raiz do problema, do que é o modo de produção capitalista, de nada vai adiantar. Por isso que até tiveram experiências, né, reais, né, que onde tentaram fazer essas comunidades socialistas ali, abolir o dinheiro, e não deram certo. Por quê? Porque o Marx mostrou que o cerne da sociedade capitalista é a mercadoria, o valor de troca e a relação capital-trabalho, onde, né, o trabalho ele é vendido, né, a força de trabalho é vendida para um capitalista que detém
a propriedade privada dos meios de produção, e por isso mesmo o trabalhador não tem outra opção que não seja vender sua força de trabalho para o capitalista. Então, o cerne ali do capitalismo seria principalmente a propriedade privada e, consequentemente, né, a produção orientada pela mercadoria e a produção orientada pelo valor de troca. Então, se a gente não aborde isso, não tem esperança nenhuma para criar uma sociedade utópica. E isso foi a grande descoberta do marxismo, né, e do Marx. Então, o primeiro ponto é que o rótulo de utópico hoje, para o Marx, seria assim, até absurdo, né? Porque, na verdade, ele estava combatendo justamente quem era utópico. Então, e eu acho que isso é uma coisa que foi sendo carregada de geração para geração, e acredito aí, né, um pouco de conspiração minha, né, por que não, né, mas que foi algo desenvolvido ali e incentivado pela guerra cultural aí que os Estados Unidos promoveu, né, pelas operações psicológicas que a CIA promoveu durante toda a Guerra Fria, para incutir mesmo essa ideia no senso comum de que os socialistas de hoje, os comunistas de hoje, os marxistas, são os mesmos socialistas utópicos lá, da qual o marxismo combateu, e sempre combateu. Então é um pouco bem injusto começa assim, né, esse rótulo de utópico, porque na verdade nós comunistas combatemos o utopismo, combatemos essa ideia de uma sociedade linda e maravilhosa baseada nos nossos valores apenas. Não, nós analisamos a história, analisamos a realidade econômica e política, e por isso mesmo nós encontramos as contradições desse sistema, e vemos que não é utopia imaginar um sistema diferente, pelo contrário, é o curso natural da história. Muitos parênteses nesse curso natural aqui, tá? Porque é um curso natural não no sentido de que vai necessariamente chegar lá. A gente ainda precisa agir nessa história. Mas o curso natural no sentido de que o comunismo, né, o socialismo, vai ser a superação do capitalismo. Então, o próximo sistema econômico, como um novo sistema econômico que surge, tem que ser o socialismo. Né, porque é ele que vai resolver as contradições do capitalismo, que o capitalismo não consegue, jamais vai conseguir resolver por sua conta, porque, né, ele é constituído dessas contradições. Então, acredito que, primeiramente, assim, né, o rótulo do utópico, né, para nós comunistas, ele é injusto porque, na verdade, nós comunistas analisamos a realidade, analisamos o capitalismo e vemos que o socialismo, ele é a consequência natural do desenvolvimento econômico desde que a classe trabalhadora assuma o poder, certo? É natural neste sentido. E outro ponto que eu queria comentar também sobre sobre esse rótulo de utópico é que isso parte muito dessa ideia, né, do famoso aí, Mark Fisher, né, do realismo capitalista, onde o capitalismo ele se coloca hoje em dia, né, e isso tem muita influência dos meios culturais, aí, né, eu acho que os Estados Unidos sempre se preocupou muito em constituir essa ideia do capitalismo como o fim da história, como a realidade última e natural do ser humano. E por isso mesmo, isso está tão já impregnado na gente, né, tão no senso comum, que, sei lá, me parece até meio justificado tu ver alguém dizendo que não precisa ser assim, e chamar de utópico, né? Ah, tu tá sendo utópico, vai ser assim mesmo, é isso aí que a gente tem, né? Mas quando a gente pensa nisso, né, e vai refletir sobre o capitalismo e se ele é de fato o fim da história ou natural, gente, assim, analisando a história da humanidade, o capitalismo ainda é uma pequeníssima parcela, uma minúscula parcela, né? O capitalismo aí tá, vamos dizer assim, no seu resplendor máximo, aí, no seu auge, né? Há 250 anos, quem sabe 300 anos pode botar aí, né? E a história da humanidade tem 10 mil anos, né? Vamos considerar ainda assim a história do que a gente considera a civilização, desde o início da agricultura, ali de 5 mil anos, aliás, 5 mil antes de Cristo, né? 7 mil anos. Então, assim, de 5 mil, 7 mil não importa, né? A ideia é que 300 anos de capitalismo são muito pouco perto da história da humanidade inteira. E o que a gente vê olhando a história da humanidade é justamente que a única constância, a única coisa que a gente pode garantir no desenvolvimento da história é que ela muda. Então, a única coisa de fato permanente é a mudança. Olha que coisa linda isso, né? Filosófica. Uma dialética é a única lógica capaz de compreender a realidade, né? Porque a própria mudança é a permanência, e a permanência é a própria mudança. Então, eu acredito, sinceramente, que eu vou fazer essa afirmativa, acho com toda a tranquilidade, que o tópico de verdade é quem acredita que nada vai mudar. O tópico de verdade é quem acredita que, dada essa realidade que está aí,
esse mundo que tá aí, nada vai mudar, e a revolução brasileira é impossível, porque o brasileiro é conservador, e blá blá blá. Olha, gente, sinceramente, se fosse em outro contexto histórico, onde o capitalismo ainda estivesse entregando melhoras de vida para a classe trabalhadora, onde o capitalismo ainda estivesse construindo ali um sistema de bem-estar social que pudesse dar um suporte para as pessoas e salvar elas dessa loucura capitalista, essa loucura egoísta e de competição que a gente vê por aí, até acho que faria mais sentido chamar nós de utópicos nesses momentos. Que no Brasil, vamos ser sinceros, nunca aconteceu, né? Quando a gente pensa nisso, a gente pensa no leste europeu, né? No oeste europeu, nos países europeus ali que a gente considera, né, que tem bem-estar social, até mesmo nos Estados Unidos ali, né, na política do New Deal lá, né, do Plano Marshall, onde eles começaram a reconstruir muito fortemente, pesadamente o país deles e tinha oportunidade, tinha emprego para geral. Não é mais assim, gente. O mundo capitalista já está em ruínas, já está em decadência. Ninguém mais vê esperança nisso. Ninguém mais consegue olhar para as coisas como elas estão e pensar, realmente, eu acho que daqui a 10 anos tudo vai estar melhor, né? Eu acho que as coisas estão avançando. Não existe mais esse sentimento. No Brasil, esse sentimento existiu por um breve período ali no início do governo Lula, né? Até ali o primeiro governo Dilma, né? Então ali de 2004 a 2012, vamos dizer, né, 2013. Nesse período aí até houve esse sentimento de esperança no futuro, de olhar para frente e pensar, acho que daqui a uns anos vai estar melhor, as coisas estão melhorando. Hoje em dia não existe mais isso, não existe. Então tu olha para essa realidade, onde tá tudo uma merda, tá todo mundo cansado, exausto, todo mundo ganhando uma merda, trabalhando pra caralho, e quem tá ganhando bem tá trabalhando mais ainda e tá exausto mentalmente, tá com burnout, tá com depressão, ansiedade generalizada. Tu olha pra isso e achar que nada vai mudar e que essas coisas vão ficar do jeito que estão. Então eu acho que isto é a verdadeira utopia. Sinceramente, pra mim é racional, ou melhor, pra mim é irracional achar que nada vai mudar e que a Revolução Brasileira é impossível. Bom, aí tem um ponto de que, beleza, acreditar que vai mudar é uma coisa, acreditar que a mudança vai ser para o socialismo, para o comunismo, é outra. Aí eu até compartilho, vamos dizer assim, desse ceticismo de achar que as organizações comunistas, o socialismo no Brasil ainda é muito pequeno e ainda é muito fragmentado, não é bem organizado, e que se essa mudança, né, ocorrer hoje, se ela ocorresse hoje, por exemplo, dificilmente as rédeas dessa mudança seriam tomadas por partidos comunistas, né, por partidos marxistas-leninistas, como é o caso aqui, né, da UP, do PCB, do PCdoB, entre algumas aspas, né, eu acho que tem quem discorda disso, né, mas não sei, né, mas UP, PCdoB, PCB, o PSOL, quem sabe também, né, tem minhas dúvidas, o PCBR agora, mas que nem é um partido ainda legalizado, o PCR, né, que é um partido também clandestino. Enfim, todas essas organizações, PSTU também esqueci, né, todas essas organizações marxistas-leninistas ou próximas disso, elas não me parece que teriam condições de tomar a frente no processo revolucionário, né, de ser a vanguarda desse processo revolucionário. E mesmo assim, quando a gente pensa em militarismo, né, quando a gente pensa que eventualmente talvez essa tomada precise ser pela violência, pelas armas, né, e vai ter que ter treinamento militar para isso, vai ter que ter armamento para isso, não me parece realmente hoje possível imaginar que isso aconteceria, né. Mas aí o meu ponto é que, beleza, isso é hoje. As coisas podem e mudam hoje muito rápido, né. O que a gente mais consegue perceber de cada vez no mundo contemporâneo é que a mudança, ela não só é certa de ocorrer, mas ela ocorre muito mais rápido do que no passado. Então, se no passado, pensa, no passado, em 1900, vamos dizer, tá? Nenhum russo acreditava que 22 anos, meros 22 anos depois, ou seja, menos de uma geração, né? Se tu tinha 20 anos ali em 1900, com 42, tu estaria vivendo o início, a fundação do primeiro país socialista, o primeiro estado operário da história da humanidade. Tu acha sinceramente que um russo em 1900 achava que seria possível 22 anos depois? Tu acha que um chinês em 1940, plena guerra mundial, Japão torando a China com guerra, com massacres, né? Imperialismo ferrenho ali do Japão na China, o século da humilhação, depois de guerras de ópio, onde a Inglaterra introduz o ópio na China para destruir a sociedade chinesa. Você acha que o chinês, em 1940, achava que
coisa de 30 anos depois, 1970, a China seria um Estado socialista e teria a expectativa de vida duplicada ali de 1949 a 1970, que a China já teria se livrado da fome 30 anos depois só? Eu acho que não. Então, assim, se hoje a gente passa esse sentimento para hoje, muitos outros exemplos, né, eu poderia dar, mas acho que o exemplo da União Soviética e da China são os mais significativos. Então, se a gente transporta essa experiência para hoje, a gente aqui em 2025 pode imaginar que daqui a 30 anos, em 2075, o Brasil pode ser um Estado socialista? Para mim é óbvio que sim, principalmente nesses tempos onde as coisas vão mudar muito mais rápido. Então, quem sabe vai acontecer daqui a 10 anos, não precisa de 30, quem sabe vai ser 5 anos, aí eu acho, não sei, né, mas... Enfim, a questão é que se mesmo há 100, há 50 anos atrás, essas mudanças aconteceram em 20, 30 anos radicalmente, e ninguém achava nesses países que poderiam acontecer, por que nós não podemos achar que daqui a 30 anos o Brasil vai conseguir desenvolver um Estado dos trabalhadores, que o poder político no Brasil vai estar finalmente na mão dos trabalhadores? Aí, de novo, eu jogo para você que acha que eu estou sendo utópico achando isso, que você é utópico achando que não pode acontecer. Então, você achar que é improvável ou que é difícil de acontecer é uma coisa, beleza, podemos concordar nisso. Agora, você dizer que é impossível acontecer, que porque as condições no Brasil hoje, em 2025, são essas, e daqui a 30 anos não pode ser diferente, aí me desculpe, utópico é você. Utópico é quem acha que é impossível. É possível sim, né? O brasileiro, ao meu ver, ele é sim um povo que há muito tempo é muito propenso a aceitar uma revolução. Acho que aqui no Brasil nós passamos muito perto disso, né? O movimento comunista aqui, infelizmente, ele teve muitos contra-ataques, né, do governo Vargas lá, depois da ditadura. Enfim, tivemos muitos contra-ataques, principalmente porque nós estamos aqui no quintal dos Estados Unidos, e os Estados Unidos claramente sempre se preocupou muito com projetar o poder para a América Latina, e o Brasil sendo o maior país da América Latina, o único país que de fato podia bater de frente com os Estados Unidos, é óbvio que os Estados Unidos sempre olhou para nós e sempre atuou muito aí por baixo dos panos, né? O golpe de 64 é o maior exemplo disso, né? Mas até teve agora o golpe na Dilma em 2016, né? Os protestos de 2013, a Lava Jato, tudo isso me parece óbvio, né? Que teve aí uma influência, um plano mesmo dos Estados Unidos, porque eles sabem que aqui no Brasil, se deixar a coisa rolar naturalmente, sem essa interferência, eventualmente os partidos comunistas, os partidos socialistas vão sim ganhar muita influência e muito poder, e podem sim tomar o poder. Olha, gente, esse mesmo Brasil conservador hoje, que parece que, né, mergulhou no fascismo e no bolsonarismo, ele foi um país que elegeu o Lula em 2002. Acho que lá em 2002, eu ainda era muito jovem, né, tinha só 12 anos ali, mas não lembro muito bem do ambiente político, mas creio que pouca gente acreditava em 2000 ali que o Lula seria capaz de ganhar uma eleição para a presidência do Brasil em 2002, e não só isso, que ele iria ganhar 4 vezes seguidas, né? Que o PT iria conseguir fazer 2 governos Lula, depois 2 governos de uma mulher, da primeira mulher presidente da história desse país. Então, assim, a gente tem esse exemplo agora, recente, de uma mudança que foi drástica da nossa política. Claro, drástica, né, entre algumas aspas aqui, porque o PT tocou políticas ainda liberais da economia, enfim, não quero entrar nesse debate agora, mas era um governo, era um partido que está lá com a cor vermelha, uma estrela vermelha, Partido dos Trabalhadores, e este partido ganhou 4 eleições seguidas, só não ganhou a próxima porque o Lula foi preso, né, e depois voltou a ganhar. Então por que dentro desse cenário a gente olha pro povo brasileiro e diz que ele nunca vai aceitar uma revolução? Eu acho isso absurdo, tá? Eu acho isso um desconhecimento e até um desrespeito com o nosso povo, sabe, assim, uma coisa de achar que é burro, sabe? Achar que o brasileiro não tem como mudar, achar que o brasileiro é isso aí mesmo e foda-se. Sabe, pra mim é desmerecer o povo brasileiro achar que ele nunca vai aceitar uma revolução, né? De novo, não precisa deixar de ser conservador, de ser evangélico pra isso, né? Eu acho que são coisas que podem sim ser, vamos dizer assim, capturadas, podem ser, não sei, assim, pode andar junto, acredito, com um ideal de revolução do trabalhador, revolução socialista. Então, meu ponto esse mesmo povo brasileiro que é conservador, que é evangélico, né, que tá aí, que, enfim, é fascista hoje, que é bolsonarista, esse mesmo povo foi capaz também de, por 4 vezes seguidas, votar num governo
do PT, né, do Partido dos Trabalhadores, voltou a votar agora, e por que não, daqui a 30 anos, imaginar que é possível que esse povo todo apoie uma revolução brasileira, né? Eu acho que outro ponto também que eu gostaria de falar é que quando a gente fala em revolução brasileira, parece que vem na nossa cabeça muito esse ideal ainda da revolução socialista, que foi lá a revolução bolchevique, ou a revolução chinesa, né, que foram revoluções em um contexto histórico muito diferente, em uma sociedade muito diferente, certo? Lá vem. Então eu acho que quando a gente pensa em revolução brasileira, a gente não sabe como ela vai ser ainda, né? Os partidos aí marxistas-leninistas, eles estão disputando ainda, eu acho, estão tentando achar a melhor tática, a melhor estratégia. Eu, sinceramente, não sei como vai ser a Revolução Brasileira, mas eu sei que o povo brasileiro, se a gente muda a mensagem, né, e de repente a mensagem não é mais pela Revolução Socialista ou Comunista, mas, como está na minha camiseta aqui, trabalhar menos, trabalhar todos, produzir o necessário e dividir a produção, eu acho, sinceramente, que o povo brasileiro não iria aceitar nunca essas premissas, especialmente o trabalhar menos, trabalhar todos, tá? Acho que o dividir a produção já dá uma, né, ali uma ideia de, comunista, quer dividir a minha casa, né? Mas, principalmente, trabalhar menos, trabalhar todos. Tu acha realmente que o povo brasileiro não concorda com isso? E não poderia concordar com isso? Então, se nós, comunistas, se nós, socialistas, de repente, conseguimos mudar a percepção pública e mudarmos o nosso discurso para as pessoas, quando olharem para nós, não pensar numa foice e martelo, não pensar nesse senso comum anticomunista que já permeia a nossa sociedade, mas pensar em, olha, esses caras, eles querem que todo mundo trabalhe, que todo mundo tenha emprego, que todo mundo ganhe melhor do que ganha agora e que todo mundo trabalhe menos. Porque a gente tá cansado de trabalhar. Todo mundo tá cansado de trabalhar, gente, no Brasil. Pouquíssimas pessoas podem dizer que trabalham bem, assim, vamos dizer, não ganhando bem, não trabalhando tanto. Quantas pessoas tu conhece? Quantas pessoas tu conhece que estão realmente satisfeitas com o seu trabalho, seja em nível de remuneração ou nível de horas trabalhadas? Seja os dois ou um deles, pelo menos. Então eu acho que, sinceramente, utopia é achar que nada vai mudar. Utopia é achar que a Revolução Brasileira, a Revolução Socialista Brasileira nunca pode acontecer, é impossível de acontecer, porque eu acho que sim. Se o Brasil fosse um país onde fosse impossível de acontecer, os Estados Unidos nunca teria precisado projetar tanto poder como eles projetam para nós aqui, nos influenciar tanto culturalmente e politicamente como eles sempre nos influenciaram. Não precisariam ter destruído o movimento comunista no Brasil, que foi o golpe militar, foi essencialmente para isso, né, para destruir o movimento comunista no Brasil, eles não precisariam ter feito isso, né? E hoje, concordo, o zeitgeist aí, né, o espírito do tempo brasileiro, ele é muito conservador, evangélico, ele é um fascista, bolsonarista, concordo com tudo isso, mas não é como se não pudesse ser alterado. Esse espírito do tempo, essa cultura brasileira pode sim ser alterado, porque a essência da nossa cultura, ela não está aí. A essência da nossa cultura é que nós somos um povo cooperativo, sim, um povo que gosta de se ajudar, um povo que gosta de estar junto com os outros, que gosta de fazer muvuca ali, gosta de fazer resenha, gosta de estar junto, fazer churrasco. Essa é a nossa essência, gente. Então por que tu vai acreditar que a partir disso não é possível que nós um dia olhamos para os partidos comunistas, partidos socialistas, ou quem sabe nem vai ser um partido, mas que nós olhamos para ele e não achamos que sim, vai ser esse nosso caminho? Eu acho que sim, eu acho que o povo brasileiro tem tudo para no futuro, se não hoje especificamente, mas no futuro, aceitar uma revolução brasileira e não ser um revolucionário necessariamente, mas não se opor, né? Porque a questão é, um processo revolucionário não precisa ter a maioria das pessoas na rua com armas e tal. Ele só precisa não ser oposto pela maioria das pessoas, que a maioria das pessoas, tanto faz, sabe? Deixa esses caras aí assumir poder, vamos ver o que acontece. Se for isso já, tá perfeito. E claro, daí tem a parte da organização, né, da organização nossa, que a gente tá falhando muito nisso ainda, e especialmente em algum momento, né, uma organização militar, né, treinamento militar, armamento. Eu acho que eventualmente isso sim vai precisar ser feito, porque nossas forças militares, as nossas polícias são absolutamente fascistas, né, são absolutamente desumanizadas, e no processo revolucionário eu acredito que sim, eles reagiriam de forma muito violenta. Eu queria encerrar esse vídeo também, que você que fala para os comunistas que eles são utópicos, fala para os comunistas que é besteira achar em revolução, o que tu tá fazendo pela nossa realidade? Porque assim, supondo que você seja de esquerda minimamente, você olha pra realidade e entende que ela tá uma merda, né? Entende que ela precisa ser mudada. Por que em vez de tu tá acusando nós de ser utópicos e acreditando na revolução, tu não tá lá contribuindo com ela? Né? Tu
pode achar que é uma besteira, mas o que tu tá fazendo para melhorar e para contribuir com isso? Então eu acredito que se tu já falou isso para algum comunista, ou tu pensa em falar isso para um comunista, reflete antes sobre ti mesmo, sobre o que tu tá fazendo para ajudar, o que tu tá fazendo para contribuir que, pelo menos a situação, se tu não acredita numa revolução, que pelo menos ela fique melhor para a classe trabalhadora. O que tu tá fazendo para a melhor da classe trabalhadora? Se você não está se organizando politicamente, se você não contribui nem financeiramente para nenhuma outra organização de trabalhadores, você não faz nada, só está se preocupado com o seu mesmo. Tá trabalhando ali, tá com a tua família, se preocupado só contigo mesmo, tranquilo, eu não vou julgar, cada um tem a sua história de vida, cada um tem a sua experiência, se não tem energia, se não tem tempo para se dedicar ali à causa revolucionária, para se dedicar à luta dos trabalhadores, tranquilo, vive a tua vida em paz ali, vive a tua vida ali na tua, mas não atrapalha quem está tentando mudar algo. E principalmente não aponta o dedo e chama de utópico e revolucionário, sei lá, revolucionário de apartamento, né? O famoso começo de iPhone. Não aponta o dedo e fala pro amiguinho ali que está tentando fazer alguma coisa que o que ele está acreditando é besteira. Pelo menos faça alguma coisa se tu vai fazer isso. Ou, se tu não faz nada, não atrapalha. E isso é uma forma de atrapalhar, tá? Se você fala isso para alguém que está envolvido em organização política, que está envolvido numa organização dos trabalhadores, e fala que ele é utópico, e fala que ele é uma besteira no que ele acredita, isso atrapalha sim, tá? Isso atrapalha bastante, porque a gente se sente, assim, poxa, sabe, essa pessoa que às vezes eu considero aqui, é uma pessoa próxima a mim, né, que eu até amo aqui, aponta o dedo pra mim, me chama de utópico, me chama de que eu tô não acreditando, que o que eu acredito é besteira. Pô, se tu vai fazer isso, pelo menos me apoia de algum jeito, né, eu apoio outra organização, sabe? Eu acho que se tu não se propõe a fazer nada, no mínimo, não aponta o dedo aí pro coleguinha que tá tentando fazer alguma coisa, certo? Mas vamos lá, eu vou seguir aqui tentando te convencer que ainda acha que é utópico, acreditando que não é utópico, que poucas coisas são tão possíveis quanto uma revolução brasileira, certo? E que, como eu já falei em outro vídeo, tá aqui, ó, não tá tão longe assim quanto a gente possa imaginar, tá? Apesar de todo esse contexto nosso brasileiro aí, sim, apesar dele, tá? Então, acho que é isso esse vídeo, gente. Obrigado aí pra quem viu até o final. Se você gostou, curte aí, comenta, se nem que seja pra me xingar, adoro que me xinguem nos comentários. Compartilha também, certo? E espero vocês no próximo vídeo aí. E se inscreve também, né? Se não é inscrito ainda. Valeu! Esqueci alguma coisa, será, gordinho? E agora? Como é que eu vou tirar você daqui? Como é que eu vou tirar você daqui? Como que eu vou tirar você daqui?